Em meio a um faxinão na minha casa, eu senti um forte desânimo, me deu vontade de largar tudo pra lá. E por mais que nos meus vídeos eu transmita alegria e transformo momentos de dificuldade em momentos divertidos, eu tenho meus momentos de ficar toda xoxa e capenga velha. Então, nesse vídeo de faxinão, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Mais uma experiência da minha vida e vou dar um conselho pra vocês aqui. Abandonem o barco, tá? Com pessoas dentro. Como assim, Gabriela? Que é isso? Que é isso? Não, mulher, não pode. Abandonem. Simplesmente abandonem. Porque assim, eu estou abandonando o barco que está afundando e pessoas que não querem ser salvas, eu tô largando pra lá. Por mim que afunde. E isso não é uma coisa muito fácil de se fazer. Devo confessar pra vocês, tá bom? Abandonar o barco com pessoas que não querem ser salvas, que você tenta salvar elas e elas não querem. Aí abandonar você cascar fora e salvar a sua vida é uma coisa que realmente parece ser muito egoísta e que dói realmente no coração da gente. Mas, às vezes, é preciso fazer isso, né? Eu já falei em outro vídeo aqui, né, minha gente, que eu me desgastei bastante em outros momentos, desde que eu me mudei pra minha casa, porque eu tô mais próximo das pessoas e tudo mais, e aí elas ficam contando com a minha ajuda o tempo todo e tal. E sim, gente, isso é uma coisa realmente muito importante se fazer, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? Assim, tá precisando, vou te ajudar, tal. Mas, gente, carregar o peso e o fardo dos outros nas costas o tempo todo, isso é uma coisa que, sinceramente, né, não é certo de se fazer. Então, por isso que eu tô um pouco triste, um pouco cabisbaixa, né, gente? Assim, por conta disso mesmo, né? Porque eu não me sinto mal em estar tomando esse tipo de atitude, né? E a verdade, gente, é que as pessoas sabem muito bem o que elas estão fazendo da vida, né? E a vida é feita de escolhas. Cada um escolhe viver do jeito que quer viver, né, gente? Então, assim, não cabe a nós tentar mudar a pessoa e tentar ajudar o outro a se transformar. E querer que aquela pessoa tenha uma mudança de vida e tal, assim, a gente quer. Mas a pessoa, às vezes, não quer, né, gente? Então, ela que tem que arcar com as consequências das próprias escolhas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito consciente e também temente a Deus, desde quando eu era criança. Eu já sentia que se eu fizesse alguma coisa de mal, eu estaria magoando o coração de Deus. Várias vezes eu pensava isso, eu não posso fazer isso, porque senão Deus vai ficar triste comigo. E desde que eu era criança, eu já carrego um fardo muito pesado nas minhas costas, né? Desde quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, que foi quando eu comecei a cuidar da minha irmã com autismo severo, como vocês sabem, né? Então, isso daí, querendo ou não, me adultizou de uma maneira que eu tive que ter responsabilidade de uma pessoa adulta. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu já era uma adulta no corpo de uma criança, né? Minha mente já era de uma pessoa adulta. Tanto que eu olhava para as outras crianças assim, e eu não sentia que eu tinha que ser uma criança e tal. Eu tinha uma responsabilidade já nas minhas costas que eu tinha que cumprir com aquele dever ali e tal, né? Então, o que por um lado é até bom, né? Você já ter uma mente de uma pessoa adulta. Com meus 14 anos, parecia que eu tinha 40 anos. E isso daí ajudou muito a moldar o meu caráter, né? A ser a pessoa que eu sou hoje. Então, os momentos difíceis da vida, eles nos moldam, né? Pra ser uma pessoa de caráter, a dar valor nas coisas também, a dar valor na vida. Uma das coisas também que doeu muito em mim foi quando eu completei meus 18 anos, eu resolvi abandonar o fardo que estava nas minhas costas, sabe assim? Um fardo que não era meu, que eu não precisaria estar carregando aquele fardo. Então, o primeiro abandonamento de barco na minha vida foi esse, porque eu deixei a responsabilidade para as pessoas que realmente tinham que arcar com suas responsabilidades. Não era a minha obrigação, né? E eu sei que um dia isso será minha obrigação novamente, porque eu sou a única irmã mulher que a minha irmã tem, né? E, querendo ou não, as pessoas que têm autismo, todo mundo pensa, né, assim, como será a vida dessa pessoa se eu não tiver mais aqui? Principalmente as mães, né, que têm filhos com autismo, que têm algum tipo de deficiência ou que são pessoas que dependem totalmente dos cuidados, né, da mãe, do pai. Aí, com certeza, vem esse pensamento na mente, né, das pessoas. Como será a vida do meu filho, da minha filha, se eu não estiver mais aqui? Então, isso, com certeza, algum dia vai ser a minha responsabilidade. Mas tudo tem um momento certo, o tempo certo, né? Então, cada pessoa que tá aqui, que tem a oportunidade de viver a vida da melhor maneira possível e que tem a consciência e sabem realmente o que estão fazendo, elas escolhem viver a vida da maneira que elas querem, né? Então, às vezes, assim, aqui, durante os meus vídeos que eu posto aqui, que são poucos minutos, pouco tempo, né? Mas as pessoas conseguem perceber o meu semblante e às vezes que eu tô um pouco, assim, desanimada, um pouco triste e tudo mais, né, gente? Mas é que eu sou uma pessoa muito fácil de extrair os problemas dos outros pra mim. Eu pego pra mim, gente, os problemas das outras pessoas. Isso é uma coisa muito ruim, mas eu não consigo. Parece que eu tenho a obrigação de fazer a vida da outra pessoa dar certo. Eu tenho a obrigação de fazer com que as pessoas mudem, que elas se transformem. Eu não sei, eu sinto que eu tenho essa obrigação. Na verdade, eu não tenho, né, gente? Mas na minha mente eu não consigo me controlar.
E eu ajo dessa maneira todas as vezes. E aí a pessoa não quer ter mudança, não quer se transformar e tudo. Então quem sou eu, né, gente, pra poder obrigar e tentar e ficar me esgotando pra poder tentar fazer a pessoa ter essa mudança que realmente só depende dela. Então eu cansei, né, gente? Eu tô dando esse conselho pra vocês. Abandonem o barco, gente. Sinceramente. Abandonem o barco, deixa afundar. Você vai lá e tenta salvar. Se a pessoa não quer, que se afunde. Nossa, Gabriela, mas isso é muito pesado, você não pode falar isso. Não. Às vezes é preciso também, né, gente? Porque a pessoa tem que tomar um susto, né, da realidade da vida. De repente, ali a pessoa tem que passar por alguma coisa assim na vida para ela poder aprender, né? Tem que passar por algum tipo de dificuldade, tem que passar por algum momento difícil na vida para ela poder aprender, né? Então, às vezes, a gente se intrometendo no meio e tentando carregar o fardo que é da outra pessoa, aí a gente está impedindo aquela pessoa de aprender, de evoluir. Então, isso daí é uma coisa dura de se fazer, mas que é preciso ser feita. Tenho certeza que para algumas pessoas isso é uma coisa muito fácil e depois, de repente, elas ficam cada vez mais leves, mas eu, por um tempo, fico com esse peso na minha consciência. Então, eu fico pensando na vida, fico cabisbaixa e tudo mais, né? Mas é a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural. Quando eu tô um pouco frustrada e com a minha cabeça a mil, eu venho limpar a minha casa e porque é um momento de oração pra mim, como vocês já sabem, né? Que é um momento de conexão com Deus. Agora, nesse momento, o Anderson trouxe essa caixa aqui pra casa, né? Porque ele resolveu tirá-la da fazenda porque usaram essa caixa aqui no dia da festança que teve lá, menina. E aí ele ficou com medo de usarem novamente e trouxe. Ele não sabia né? Se o rapaz ia continuar lá, então ele trouxe a caixa pra cá pra que não ficassem usando ela lá e fazendo som alto e tudo mais assim. Então tá aí. Aí eu peguei e coloquei louvores, né, gente? Coloquei uns louvores aí neste momento e eu estava aí cantando, ouvindo alguns louvores, né? Cantando também. Eu gosto muito, gente, de Dalete Hungria e também gosto de Alison Neide, esses louvores assim, sabe? Que tocam na alma da gente. Então é muito bom esses momentos assim de limpamento de casa, porque eu sempre faço as comparações, né? Que eu vou entregando tudo. Então aqui é um momento que eu estava realmente muito desanimada, muito triste, mas era um momento também de entrega. E aí aqui no meio da faxina eu vou soltando as rédeas da situação, eu vou entregando tudo nas mãos de Deus, né? E ele vai tirando esse fardo que fica nas nossas costas, né? Ele vai tirando, vai aliviando tudo. E aí a faxina, nesses momentos aqui de entrega para Deus, ela tem 3 momentos. O momento em que você começa, né, a fazer a faxina, e aí você começa a entregar, começa a falar e tudo mais. Aí tem o outro momento que é aí que você fica toda malacabada velha, que você vai pensar, parar e tudo mais assim, que você fica triste, cabisbaixa, né? E tem o terceiro momento, que é o momento da finalização da faxina, da finalização da conversa que você teve, né, com Deus e tudo mais. E aí, ao final, você se sente muito mais leve, muito mais aliviada, né, e tudo, porque você realmente tá soltando, né, a situação e deixando Deus tomar conta de tudo. Deus vai ficar no controle agora. Então, sim, o conselho que eu tenho que dar pra vocês é isso. Não carreguem um fardo que não é de vocês, entendeu? Todo mundo já tem seus problemas, né, gente? O mundo tá cheio de problemas, todo mundo já tem suas dores. Cada pessoa carrega uma dor dentro de si, cada pessoa carrega um sentimento, uma dor, um peso que elas estão carregando. Todo mundo tem, gente. Então, por isso, a maioria dos meus vídeos são vídeos alegres, divertidos, extrovertidos, né? Porque eu não quero realmente passar tristeza pra ninguém. Mas, às vezes, também eu venho aqui com as minhas faxinas, né? E momentos de reflexão também, assim, que são momentos que eu tô passando e eu compartilho com vocês também, né? Porque, de todas as maneiras, gente, a gente tá aprendendo alguma coisa, né? Eu aprendo e vocês também. Como eu já falei pra vocês, né? Esses momentos aqui de limpar a casa não é mais um fardo pra mim, não, sabe, gente? Porque eu transformo esses momentos aqui em oração. E aí, o que acontece? Quando chega no final da faxina aqui, eu tô muito mais aliviada, né? E tudo mais. Então, é muito bom que no final a gente tá com a casa limpa e também o coração da gente limpa também. Então, como eu falei, todo mundo já tá com seus problemas para resolver, todo mundo já tem a sua própria vida, né? Seus próprios fardos para poder carregar. Então, não cabe a nós pegar o peso das outras pessoas pra gente, né? Eu sempre capricho muito na limpeza da casa, como vocês estão vendo aí, que eu tô usando aqui só o detergente mesmo, que eu passei a buchinha na cuba e vou passando o pano, assim, né? Onde respinga um pouco de água e tudo mais, e vou terminando de limpar também com o paninho ali em cima, pra não ficar, né, o sabão, as coisas tudo, e fica sempre muito branquinha a cuba, tudo assim, e o armário também super limpinho, né, só passando o pano mesmo, fica muito limpo, gente. Aí o restante é que eu faço, assim, aquela faxina bem pesadona mesmo, que era o vaso nas paredes e tudo mais. Como vocês viram no início, eu lavei o outro banheiro, né, só com detergente também. E agora eu tomei vergonha na cara,
Coloquei o chuveiro lá, gente, e o Anderson também tomou vergonha na cara dele, que ele colocou um registro bem lá em cima pra evitar de ficar pingando, sabe? E o problema realmente tá no registro, né? Que foi o rapaz que colocou a cerâmica, ele já colocou o registro e ficou pingando, né? Mas como não tinha água na casa, aí eu acho que não teve como ele ver, como saber, né? Que tava pingando e tudo mais assim. Então, ninguém tem culpa, né? Aí ele colocou o registro lá. Desse banheiro aqui não ficou pingando assim, gente. Eu acho que é problema no registro mesmo, tem que trocar o registro de lá. O Anderson até tentou, mas só que não deu muito certo. Aí ele colocou um registro em cima lá e eu tô tomando banho no outro banheiro aqui. As meninas estão banhando só nesse banheiro aqui. Então, eu já limpei lá muito bem e vim pra esse outro aqui também pra fazer uma limpeza bem caprichada. Como vocês puderam perceber também, eu mudei muito meu estilo de fazer os vídeos, eu mudei muito meu jeito, assim, né, de como eu era antes, aquela Gabriela que morava lá na fazenda e tudo mais, assim, que limpava a casa de uma maneira como se estivesse reclamando das coisas e tudo mais. Então, tudo isso, gente, foi o trabalhar de Deus na minha vida, né, que Ele muda a gente. Então, Ele muda tudo na nossa vida, sabe assim? E você já não quer mais agir daquela mesma maneira, você se sente incomodado quando você começa a agir de um jeito e Deus, né, parece que repreende a gente e a gente sente vergonha de agir de algumas outras maneiras, tipo, até na vestimenta, né, no jeito de se vestir, nas roupas, eu sinto vergonha, mas na verdade é Deus que está trabalhando em mim, né, e a gente vai mudando. Então, mudei realmente minha maneira de me vestir, de me comportar. Então, às vezes, essas mudanças que acontecem na vida da gente, menina, é Deus que tá mudando, tá trabalhando na nossa vida, né? E aí a gente não fica mais da maneira que a gente era. Eu não reclamo mais e tudo. Tem mesmo uns momentos de cansaço, né? E tudo mais. E às vezes tem um desabafozinho aqui, outro acolá, porque dono de casa, vocês sabem que a gente tem muitas obrigações, muitas coisas a se fazer e tudo. Todo dia, às vezes, a gente faz a mesma coisa todos os dias, às vezes realmente cansa, né? Mas a gente tem que transformar esses momentos de limpar a casa em momento de entrega e a gente tem que sentir que a nossa casa é um presente que Deus deu pra gente. Então, assim, tem que cuidar, né, gente, direitinho, com muito amor, com muito cuidado e tudo mais. Cansa, às vezes a gente realmente cansa, né, gente? Porque tem dias que eu não faço pelanca nenhuma, tá entendendo? Priorizo outras coisas na minha vida, às vezes realmente eu priorizo, deixo a casa de lado, deixo a louça na pia, fica lá. Aí no outro dia eu vou lavar e tá tudo bem. E o que acontece, gente? Você deixa a louça na pia, deixa a casa bagunçada, ninguém morre seco. Por quê? Porque tem todo dia tem o mesmo serviço para poder estar se fazendo. E aí a gente vai e faz na hora que a gente dá, na hora que dá pra gente, né? E é isso, ninguém morre seco. Então, essa reflexão que eu trouxe aqui nesse vídeo, menina, tipo assim, pra vocês é fácil vocês soltar as coisas assim, realmente, e deixar a pessoa cuidar da própria vida dela, ou você fica ali tentando, insistindo, ou você desiste e larga pra lá e deixa a pessoa viver a vida dela da maneira que ela escolheu e tudo, ou vocês ficam insistindo, querendo ver mudança na pessoa que realmente não tem mudança e tudo mais, você fica querendo ajudar e tal. Você é assim ou você é do jeito meu aí, que encontro uma dificuldade monstruosa de fazer isso, né? Mas que eu estou aprendendo, né, mulher? Estou aprendendo. Por mais que doa e tudo mais, a gente tem que aprender, né, gente, essas coisas. Enfim, gente, então isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? Porque às vezes eu compartilho algumas coisas da minha vida, né? Igual muitas vezes eu já passei por tanta situação na minha vida que eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, né? Sempre fazendo vídeo de faxina e contando, desabafando e tudo mais. Já contei as coisas também que já aconteceram na minha infância, com bullying, essas coisas todas que eu já passei e tudo. Mas é uma coisa que eu estou aprendendo a superar ainda também, gente, porque eu vou falar a verdade pra vocês. Esse negócio fica na mente da gente, parece que não acaba nunca. Ai, Gabriela, tem que fazer tratamento, tem psicológico e tudo mais. Realmente, né, gente? Quem hoje em dia não precisa de tratamento psicológico? Vou falar pra vocês, viu? Tá todo mundo muito, assim, né, com a cabeça cheia, tá todo mundo carregando dores do passado, muitas coisas que aconteceram, né? Não tem. É muito difícil não ter uma pessoa que não carrega uma coisa, assim, do passado que viveu, né? As coisas, assim. Então, a maioria das pessoas hoje realmente tem que fazer tratamento psicológico, né, gente? É porque, sinceramente. Mas tem coisas também que Deus cura, né? Deus liberta e Deus vai tirando, arrancando da gente, né? Deus vai tirando. Igual eu tive momentos na minha vida, gente, que eu teve episódios na minha vida, assim, muito depressivos, né? Que eu era uma pessoa depressiva, sabe? Muito depressiva, gente. Eu cheguei a ponto de ter medo das pessoas, sabe? Eu escondia debaixo da cama. Eu não queria ver ninguém, eu tinha medo, medo. Se chegasse alguém na porta de casa, assim, eu corria, escondia debaixo da cama. Eu me trancava dentro do quarto e se eu saísse na rua, gente, eu andava desconfiada, sabe? Muito desconfiada, medo mesmo das pessoas. Pra mim, que todo mundo tava olhando pra mim, estavam rindo de mim, falando de mim. Então, foi momentos na minha vida, assim, que realmente a depressão tava muito forte, né?
em mim. Então, gente, eu sou a prova viva de que realmente se a gente entregar tudo nas mãos de Deus e pedir para tirar a tristeza, né? Porque às vezes tem pessoas que estão vivendo em uma tristeza profunda, uma tristeza realmente muito extrema, muito profunda na vida, né? E eu sou a prova viva disso, que eu vivi isso, né? Eu era uma pessoa extremamente triste, depressiva, né? Eu não conseguia enxergar alegria em nada. Então, a depressão é uma coisa muito, muito triste, muito séria mesmo, né, gente? Mas quem realmente me libertou foi Deus, né? Então, eu sou a prova viva de que Deus restaura a alegria da gente, restaura, né, a nossa mente. E hoje eu posso dizer, sabe, gente, assim, que eu não tenho problema nenhum para estar resolvendo na minha vida, sabe? Porque as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes que a gente tem que estar resolvendo, a coisa aqui e acolá, na correria do dia a dia, isso tudo, não é problema. Né, gente, não são problemas. Então, às vezes, tem dias que as coisas estão um pouco mais difíceis, mais complicadas, mas que a gente consegue, né, gente, resolver as coisas. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas, né, pra poder resolver na minha vida, assim. Não são problemas. São coisas realmente do dia a dia, né, que vai acontecendo e que a gente consegue resolver, né, gente? Então, o problema é realmente quando você não tem saúde, que você tá com alguma doença, né, e tudo mais, isso aí realmente é problema. Então, eu sentei aqui nesse sofá, mulher. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, gente? Eu tô vivendo a minha vida do meu jeito aqui, eu tô fazendo escolhas. Eu estou fazendo escolhas, né, gente, na minha vida. E aí, menina de Deus, eu tô fazendo as minhas escolhas, eu estou fazendo sacrifícios, eu estou escolhendo viver na presença de Deus, eu estou abrindo mão de prazeres temporários, eu estou abrindo mão de coisas que não garantem o meu futuro. Então, as pessoas também podem fazer suas escolhas, né, gente? As pessoas também podem fazer sacrifícios, as pessoas podem fazer suas escolhas, as pessoas podem abandonar coisas, pecados, coisas que estão fazendo mal para elas, né? E que só cabe a elas resolver, só cabe a elas, né? Tomar atitude e querer mudar. Então, né? Se eu tenho a capacidade, né, de fazer isso, outras pessoas também podem, né, gente? Porque Deus deu a vida para todo mundo aí e as pessoas estão escolhendo a viver a vida do jeito que realmente não agrada, né, a Deus. Mas são escolhas que elas estão fazendo. Então, eu faço as minhas escolhas, né? E pronto. Cada um no seu quadrado, né? E é isso, gente. Pois é, então, essa é a vida da cidadã brasileira trabalhadora rural. Que às vezes ai, me desculpando, tava me perdoando por os desabafos, assim, às vezes, nesses desabafamentos que eu trago aqui. Então vamos logo, gente, assim, tipo assim, vocês já acompanharam metade da faxina? Mulher, nossa, a blogueira que traz essa reflexão e traz esses momentos da vida dela aqui. Quem é? Gabriela Pereira, a blogueira. Gabriela, cara de panela. Então, gente, agradeço, tá? Por essa blogueira aqui que traz momentos felizes, descontraídos pra vocês, tá? Trago aqui momentos que, às vezes, acontecem uns trem na minha vida que eu compartilho com vocês aqui, mas de um jeito assim que eu vou falar assim, eu vou morrer seca? Não vou. Então, pronto, eu vou ficar chorando? Também não, né? Que são problemas que eu posso resolver, problemas que eu consigo resolver, que não são problemas, né? Situações, na verdade, que eu posso resolver, que eu consigo resolver. Nesse momento eu deitei, tá? Porque eu não tava aguentando mais. Eu tava com vontade de largar tudo pra lá. Mas eu peguei, sentei aí, né? E fiz o limpamento do sofá dessa maneira. Então, eu transformo momentos de coisas assim, né? Negociado, em momentos descontraídos, em momentos... Nossa, pronto. Tem alguma coisa aqui hoje... Aí, daqui a uma horinha a gente resolve, porque no dia a gente nem tá lembrando mais daquilo, tá entendendo, gente? É bom demais, né? Aconselho vocês a limpar o sofá desse jeito, tá? Tutorial de como limpar o sofá. Você passa aquela escovinha que eu já indiquei pra vocês aqui. E depois você vem com um paninho úmido, vai passando no sofá. E aproveita esses momentos pra poder deitar no sofá. Você deita, tá? No sofá e faz a limpeza assim, que você já vai descansando no meio da faxina também. Por quê? Porque o que acontece, Gabriela Pereira? O que acontece, assim, tipo, a mulher cansa, né, mulher? Nós somos mulheres, nós cansamos. Aí, às vezes, dá vontade de desistir, ter um desistimento no meio da faxina, mas nós não podemos fazer isso, né? Porque senão fica tudo pela metade e quando o sangue esquenta, a mulher vai falar pra vocês, no início é bem difícil, né, de tá fazendo faxinamento. Mas no meio você já tá com o sangue quente, então você não quer parar. Encontrei um trem aqui debaixo do sofá que molhou tudo. Tô nem aí, porque não foi eu que deixei cair aí, larguei desbandaiada aí no chão, então quem jogou que se vire. Molhou. Lapei lá do lado, rebolei do lado de fora da janela pra lá pra poder secar. Se secar bem, se não secar, amém, eu rebolo no lixo. Aí pronto, gente, molhou, não tem mais volta. Agora eu fui coisando aqui, ó, esfregando a sala muito bem. Joguei aqui só um pouquinho de detergente mesmo, mulher, e como vocês viram, já lavei os 2 banheiros, limpei meu quarto também.
E fui esfregando, tá vendo aqui a sala agora desse modelo, mulher. Então, agora sim, metade do vídeo reflexão, né? Porque eu sou muito reflexiva, né? Eu tenho muitas reflexões na minha vida, assim, de coisas que acontecem, né, na minha vida, assim, diariamente. Então, eu posso estar trazendo aqui pra vocês como exemplo, tá? De coisas, como vocês devem fazer e como vocês não devem fazer. Como vocês devem agir, como vocês não devem agir. Trago conselhos também, tá bom? Pra vocês, que pra algumas pessoas meus conselhos são válidos, pra outras pessoas não vale bosta nenhuma, né? Que tipo, camuflamento. Pra mim é muito válido, tá? Limpamento de coisa meia boca às vezes é válido, tá? Largar a louça na pia sem lavar durante a noite e fica lá e no outro dia se lava, ninguém morre seco, é válido pra mim também. Pegar as roupas tudo quando você não quer dobrar, embolar tudo dentro do guarda-roupa e depois você dobrar tudo de novo em outra ocasião, é válido pra mim também. E agora estou trazendo aqui o abandonamento de barco, que pra mim também é super válido. Chegamos na parte mais tenebrosa da casa. Já está à noite. Gabriela, você poderia deixar essa louça aí? Mas como eu falei, já estou com sangue quente. Não posso abandonar essa louça aqui. Preciso terminar, tá? Porque quando eu começo um faxinamento da casa, eu tenho que também trazer resultado para vocês. Como é que eu vou faxinar a casa e motivar alguém, né, a fazer as coisas? Porque a gente abandona tudo os trem aí sem fazer, mas quando a gente faz bem feito, tá? E aí o que acontece? Tenho que motivar vocês, então tem que mostrar a louça limpinha. Como é que eu vou mostrar a metade da faxina que eu fiz na casa todinha? Agora eu vou deixar a louça em cima da pia. E como é que eu vou mostrar a minha pia linda, maravilhosa, toda limpa, né? Como vocês estão vendo aí, o negócio aqui tá brabo, ó. Tá desse jeito, é muita louça pra tá lavando, já escureceu lá fora. E aí, continuei na minha luta diária de dona de casa, que tem essas coisas pra fazer todo santo dia. E eu estou aqui no meu momento mais normal da vida, que é a louça quase batendo no teto. Oi, boa tarde. KKK, KKK, KKK. Como tudo na minha vida, não entra em detalhes, né, gente? Não cito nomes, não entro em detalhes, não falo fulano, beltrano, ciclano, isso e aquilo. Não falo, gente, simplesmente vocês podem entender muito bem, né, que realmente são pessoas que próximas a mim, né, que eu tô coisando. Então, eu não entro em detalhes, não falo o nome de ninguém, nem nada e tudo mais, assim, sou uma pessoa muito discreta, como vocês puderam perceber. Mas vocês percebem também, às vezes, que eu estou um pouco triste, um pouco cabisbaixo. Nossa, Gabriela, ultimamente você tá tão desanimada, tal. Então, eu trago aqui, gente, pra vocês o que tá acontecendo, as reflexões também e os conselhos, né, que eu já falei. Pra alguns é válido, pra outros não. Se você achar que é válido, você pega. Se você achar que não é, não pega, porque é que nem diz, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. E se eu fosse vender meus conselhos, uma hora dessa eu tava era rica, porque o tanto de conselho que eu dou pros outros, e o povo não pega os conselhos que eu dou, que são conselhos muito bons, ninguém quer pegar, eu falo, aí eu falo assim, aí não, né, cidadão? Aí não, cidadão. Então, fica aí com as suas coisas aí, né? É isso. Agora eu fui lavando a louça, gente, tá vendo aí, ó, já pulei pra outra parte, porque aqui a paciência já tá esgotada. Não lavei assim, nossa, de fora a fora o videozão torando aí e mostrando assim o lavamento aqui, ainda tem o fogão pra limpar. Então, eu simplesmente lavei a louça, depois eu já parti para o momento do enxaguamento e é pra vocês verem o resultado. Muita espuma, muito trem, muita bucha, muito sabão caseiro, muita coiseira, deixando tudo do clean. E essa mancha na pedra, não me pergunte porque já tava assim. É uma mancha da pedra mesmo, tá? Esse trem aí. E eu fui lavando aqui a cubo muito bem limpinha, lavei todos os copos, as panelas, os pratos, muita coisa. Gente, acho que essa noite eu vou até sonhar com louça suja. Misericórdia, que é isso? Agora, gente, vamos limpar o fogão. O fogão também está o ó do borogodó. Ainda tenho que jogar água, gente, na cozinha todinha, esfregar, porque a parte da casa que mais suja é a cozinha, como vocês já sabem, porque respinga gordura, respinga um trem, respinga outro, cai um trem, cai comida no chão. Então, é uma parte da casa que realmente precisa ser lavada. As outras partes da casa poderia ter passado só paninho, mas eu não quis. Eu esfreguei tudo muito bem, joguei água e puxei tudo e no final vou passar um desinfetantezinho. Aquele desinfetante, mulher, o Casa Flor lá, que vocês já sabem qual é. Aqui, menina, nesse momento eu já estava um pouquinho mais animada, tá entendendo? Tipo, em questão do meu coração, da minha mente, eu já estava mais desanimada. Agora, fisicamente, eu tava só o bagaço, tá? Porque faxina, eu vou falar pra vocês, é um negócio que deixa a gente toda mal acabada velha. Mesmo a gente estando acostumada a fazer esse trem direto. A gente fica cansada, exausta, né, mulher? Então, tipo assim, fisicamente eu estava mal acabada velha, mas por dentro eu estava limpa, sabe? Regenerada. Como eu falei pra vocês, é um momento de limpeza, um momento de entrega. Então, aliviou tudo que estava pesado nas minhas costas, na minha mente, no meu coração. Gente, que maravilha, né? Experimenta fazer isso também, menina.
e menino, pra vocês verem como é que fica, queridos e queridas. É bom demais. Olha o brilho desse fogão, porque eu limpei aí com o Veja, que é Veja, tá, querida? Poderia ser o Veja que não é Veja também, né? Porque eu sou uma fabricadora de produtos caseiros, artesanais, assim, de produtos de limpeza. Como vocês sabem, em breve já estarão de todas as prateleiras de todo o Brasil, tá? Os meus produtos caseiros, vocês vão ver lá no escrito Gabriela Pereira, Veja que não é Veja, esses produtos assim, né, que eu fabrico na minha casa. Às vezes eu fabrico umas bombas atômicas também, tá? Mas eu parei de mostrar esses trem aqui pra vocês, porque senão vai que vocês fazem na casa de vocês também, aí vocês caem dura, caem seca, e a culpa vai ser minha, né? Então essas misturinhas bombásticas, que até eu mesma às vezes saio de dentro do banheiro limpando com essas misturas, eu caio dura, seca no chão. Então é melhor evitar. Agora eu fui aqui limpando aqui a cozinha, tá vendo? Joguei água com detergente. Graças a Deus, meu Deus do céu, parecia que não ia ter fim esse monte de louça que eu lavei. Misericórdia, mulher. Muita louça pra poder estar lavando, né? Muitas coisas. E aqui eu esfreguei com essa escova aí, com essa vassoura aí, né, menina? Na cozinha, porque a outra é muito pequenininha. E eu lavo só o banheiro com ela mesma. Aqui na cozinha eu fui esfregando com essa vassoura desse modelo. No início parece que não vai ter fim, né? Porque o caos que fica dentro de casa, assim, no início da faxina, você parece, nossa, não vou dar conta de fazer isso daqui, não vou terminar hoje, tá? Mas aí quando você vê, você vai falando as coisas, né, e tudo mais, você vai fazendo, quando você olha, você já tá no final. E aqui meu coração já estava pulando de alegria, porque já estava no final da faxina aqui, e eu sabia que eu iria poder descansar, né, e ficar com a casa limpinha amanhã, de manhã cedinho, acordar com a pia toda limpinha, a cozinha, a casa toda cheirosa. É muito bom. Então, fui passando um mopzinho aqui com o desinfetante que vocês já sabem qual que é. Aí, fui passando, tá vendo? Aí, quando eu vou limpando aqui, já vem mais cisquinho que eu não sei de onde é que vem. De outro planeta, tá? Parece que tem um portal que joga os trem dentro de casa assim, de repente. Mas a limpeza ficou, assim, extraordinária. Muito boa essa limpeza maravilhosa. Lá fora já tá o breu. Tudo escuro, menina de Deus. Olha só como é que ficou essa cozinha, gente. Meu Deus, eu sou muito profissional na limpeza. Olha só a sala como ficou maravilhosa. Tudo de bom. Gente, ficou muito legal. Olha aí. Só faltou a manta no sofá, né? Que eu não peguei lá no varal. Olha só o quarto. Ficou assim com essa luz. É quente, né, gente? Deu um negócio assim tão aconchegante dentro do quarto. O banheiro ficou assim. Muito limpinho e maravilhoso. O outro também, super limpo. E foi isso, gente. A faxina, a reflexão, os desabafos e tudo mais. Então, gente, é isso. Terminei já bem tarde da noite de arrumar tudo, né? Como vocês viram, já tá escuro por aqui, mas finalizei, né? Tá tudo limpinho, graças a Deus. E aqui no quarto ficou essa luz desse jeito, ó. Porque eu tive que trocar a lâmpada porque não tava acendendo. Eu tava achando que o problema era aqui na tomada. Quando ligava, eu achei que tava com defeito na tomada, mas era a lâmpada que já tava querendo queimar. Aí não tinha outra, eu peguei e usei essa daqui, que é uma luz quente, né? Que é a mesma que eu usei ali nos pendentes. Aí ela é bem fraquinha, ó. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Fica assim, bem aconchegante, sabe, gente? Assim, o ambiente fica super aconchegante. E aí, só que ela é bem fraquinha mesmo, entendeu? Aí por isso que não dá pra ver direito, mas só dá pra ver, sim, com muita claridade, né? Mas ficou legal, por enquanto, né? E é isso, gente. Então, vou encerrar o vídeo, tá bom? Estou extremamente cansada, esgotada, tá? Mas pelo menos eu consegui limpar tudo, né, gente? Por mim, eu tinha desistido de tudo, largado a louça pra lá, pra deixar pra lavar amanhã. Mas aí eu sei que é pior, né? Ficar pro outro dia é pior. Então, é melhor lavar logo. Aí eu já lavei, limpei toda a cozinha, tudo certinho, né, minha gente? E vocês sabem que o serviço de dona de casa é um serviço infinito, que não acaba nunca. Todo dia tem coisa pra fazer, todo dia tem louça pra lavar, todo dia tem roupa, tem louça, tem banheiro, tem casa, tem comida, tem tudo, né, gente? Então, assim, às vezes bate um desânimo, né? Assim, né, e tudo mais, mas são coisas da vida, né? São coisas humanas, né? A gente passa por isso mesmo. Tem dias que a gente tá assim, tem dia que a gente tá assado, tem dia que a gente tá mais alegre, tem dia que a gente tá mais desanimado. E é a vida, né? Como eu sempre falo, é a vida, gente, coisas da vida, né? Então, é isso, né? Limpei tudo, organizei, mesmo no desânimo, né, minha gente? Mas tá tudo clean, tudo clean.
Então é isso, vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero pelo menos que esse vídeo tenha motivado vocês, né, pra poder organizar a casa de vocês, limpar, né, assim, tudo mais, com eu limpando a minha aqui, né? Então, gente, não se esquece de deixar o like, tá bom? Inscreve no canal se não for inscrito e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.